Pela primeira vez na história, o Botafogo chegou à final da Libertadores de América. Esse feito deveria ser, claro, o principal destaque nas páginas esportivas, mas a violência entre torcidas roubou os holofotes. O jogo, que garantiu a classificação do time carioca em Montevidéu, foi marcado pela expulsão do goleiro Aguerre, que após o final do primeiro tempo deu um pisão no goleiro do Botafogo. Mas antes mesmo do jogo começar, a confusão já estava armada e o local da partida teve de ser transferido do estádio do Penharol para o estádio Centenário, já que o ônibus que levava os jogadores e comissão técnica do Botafogo foi atacado com pedras e outros objetos. Na semana anterior, você deve se lembrar, quando o Botafogo venceu o Penharol por 5-0 no Rio de Janeiro, torcedores uruguais foram detidos por causarem confusão e depredação na zona oeste da cidade maravilhosa. E essa escalada da violência do futebol atingiu também os torcedores do Atlético Mineiro, que tiveram um ônibus apedrejado na Argentina a caminho do estádio para o segundo jogo da semifinal contra o River Plate. No último domingo, uma emboscada da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias, em São Paulo, deixou uma pessoa morta e 17 feridas. A gente assiste agora a entrevista que a repórter Paola Sec fez com o professor de Ciências Sociais Bernardo Buarque de Holanda sobre o fenômeno da violência das torcidas no futebol. Vamos ver. Muito obrigada pelo seu tempo. Vamos falar de um assunto que não é brincadeira, né? A gente tem visto muitos casos de torcedores, casos de torcidas organizadas que têm trazido muita violência para o cenário do esporte. E a gente gostaria que o senhor explicasse quais os fatores você acredita que contribuem, né, para o fomento à violência entre as torcidas organizadas, como a emboscada entre os cruzeirenses e palmeirenses na última semana. Primeiro, a gente tem que entender que esses confrontos têm acontecido ao redor do calendário esportivo, das competições esportivas, numa escala nacional e internacional, se a gente considerar a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores. Então, existe essa mobilização, essa logística de deslocamentos entre esses grupos e entender que esses grupos constroem uma rede de identidades e alianças e de confrontos que tem levado a esses incidentes. Então, o ataque do último domingo ele foi uma consequência e um revide a algo que tinha acontecido há 2 anos atrás. E isso vem sendo repetido por esses grupos, ou seja, se tivesse havido uma atenção maior 2 anos atrás o que aconteceu, foi tudo filmado, foi tudo documentado, talvez não tivéssemos tido essa resposta. Então, estamos escalando um problema, não apenas em nível nacional, mas internacional. Então, a gente tem que entender essas duas nuances do fenômeno, que é um fenômeno bastante complexo e que requer, claro, agora na ponta, com o choque que a gente está assistindo, de uma morte, da virulência, da agressividade, que para nós chega às raias do incompreensível. Isso vem sendo fruto de décadas de confrontos. E as medidas que estão sendo adotadas nos últimos anos não têm surtido efeito. Lembremos que há 30 anos atrás aconteceu a Batalha Campal do Pacaembu, numa final de juniores entre Palmeiras e São Paulo. E naquela ocasião houve uma morte de um São Paulino e essa morte decorreu na extinção da torcida Mancha Verde. Então agora a federação volta a proclamar a extinção. A gente sabe que no Rio de Janeiro as grandes torcidas organizadas já estão, pelo Ministério Público, proibidas de entrar aos estádios. Nós tivemos um Fla-Flu há 2 semanas com confrontos muito violentos. Tivemos a rodada com o Penharol, que desencadeou toda uma problemática também do jogo de volta de ontem. Ou seja, há reiteradas evidências de que não estamos conseguindo agir, identificar, punir e separar o joio do trigo. Apenas a criminalização ou apenas a judicialização não tem surtido efeitos, não tem conseguido reverter esse encorajamento. Então tem uma questão que é da ponta, que é o que está acontecendo nessa escalada do conflito, e eu utilizo algumas metáforas do nosso jargão, da nossa linguagem, quando a gente fala de relações internacionais, porque, no certo sentido, existe esse fundamentalismo clubístico, ou seja, essas torcidas criam uma identidade tão fechada entre elas, de tanta
de uma autoexaltação, mas também de uma cultura do ódio, que isso precisa ser revertido. Claro que penal e juridicamente para os casos extremos, para os casos de radicalização, mas a gente precisa reverter esse processo, porque hoje em dia, no Brasil, são milhares de associados de contingentes jovens, em sua maioria do sexo masculino, que pertencem a esses grupos. Então, é preciso também pensar o fundamento, o que leva a essas ações, o que leva uma outra pessoa inicialmente a provocar, simulando gestos de macaco, depois a insultar, depois a agredir com armas brancas e, no caso brasileiro, o uso de armas de fogo, que não é raro. Então, quer dizer, é preciso a gente entender essa escalada, mas entender também o fundamento, o que está levando a isso.